acabam ficando com bons índices produtivos e reprodutivos, né? E isso faz com que elas comecem a produzir bem no sistema. Isso é adaptabilidade, E a gente só sabe quando a gente executa. A probabilidade de animais de mesma região se adaptarem às fazendas é maior do que se eu trouxer de outras regiões. Mas existem casos em que animais vêm de outra região e se adaptam bem naquele tipo de produção. A adaptabilidade, ela passa por vários fatores, né? Bioclimáticos, né? E manejo nutricional também, né? Eu posso melhorar essa adaptabilidade com manejo nutricional em termos de qualidade e quantidade. E aí os fatores que orientam a seleção. A primeira coisa é o mercado logo. Eu vou produzir para quem quer comprar e quem paga, né? Então o mercado é quem decide para onde vai caminhar meu rebanho. Né? É comum, tinha um cliente em Piauí, né? E o cara só queria ovinos com 60 quilos. Então, ele não queria ovino muito novo, porque 60 quilos não dá para 60 quilos de peso vivo. Mas fazer o quê? Só queria animais de 60 quilos. E era o cara que comprava assim, 50% ou 60% do rebanho. Então, a gente destinava uma grande parte a produzir animais que chegassem aos 60 quilos mais rápido, né? Já separava aquelas matrizes, já durante os 2 anos foi selecionando um reprodutor que melhor dava uma estrutura de animais de 60 quilos e mais cedo, e tocamos o pau na seleção. Né? Quem norteia a seleção, né, é o mercado. Esse é primordial. Né? Depois o clima. Né? Não adianta eu querer ir de contra o clima, porque eu acabo, né, eu dei exemplo das vacas lá no Israel, mas eu acabo tendo um custo altíssimo. E será que a minha produção vai aguentar? Né? Será que eu consigo jogar esse custo para o comprador, para o mercado? Se sim, faz como Israel, subsidia, né? Mas eu preciso olhar o clima. Aquela espécie, aquela raça se adapta àquele clima, então isso é importante. Por isso que lá a origem, né, das cabras, Falconeri, Ircos, é bom a gente saber qual é a origem de cada uma delas. Vegetação, ela vai estar diretamente ligada ao clima, né? A maioria das gramíneas e leguminosas, que são as forrageiras, oleaginosas também, elas têm aquela característica bioclimática. Então, dificilmente você vai conseguir, mesmo que ela se adapte, ela não vai produzir bem. Então, é importante a gente saber que tipo de vegetação. A mão de obra, né? Não adianta você chegar numa propriedade de base agrícola e querer implantar a pecuária da noite para o dia, já que aquela mão de obra não tem costume de pecuária, e sim de agricultura. Ou muito comum, né, e é uma realidade geral, que ainda existe, né, vaqueiros que acham que ele fica diminuído se ele for cuidar de ovino ou de caprino, né? Por quê? Porque são animais pequenos que ainda existe a cultura. Não, esse é animal para matar no São João e no Natal. Esse rebanho não dá certo não, doutor. Isso é pouca coisa. Então, eles esquecem que existem índices de produtividades e cálculos. Eu vou ter que matar 10 borregos para dar o peso de um boi. Vai, mas às vezes é mais produtivo, o preço da arroba é maior, né? Então, é mais produtivo você ter os 10 borregos do que um boi. Porque se o boi morrer, acabou a receita. Mas se um ovino morrer, ainda tem 9. E se 5 ovinos morrer, ainda tem 5. Apesar da receita ser menor, o preço da arroba é maior. Então, existem esses cálculos a serem feitos. Vamos lá para a mão de obra.
e sistema de produção, né? É um sistema a pasto, é semi-intensivo, é com suplementação a pasto, é confinamento. Em uma fase eu coloco no confinamento, na outra eu crio a pasto, na outra eu crio a semi-intensivo, eu faço creep feed, faço creep grazing. O que é que eu vou fazer? Né? Esse sistema de produção vai me dar a orientação que eu necessito para que eu tenha esses fatores de seleção. Né? Alguns fatores, por exemplo, é importante a gente saber disso. Se eu pratico um creep grazing ou um creep feed, eu vou tirar da minha característica de seleção a habilidade materna. Então, eu não tenho como calcular a habilidade materna na hora que eu utilizo a tecnologia do creep feed. Por quê? Porque eu estou suplementando o borrego. Quando eu suplemento, né, aquela ovelha que tinha uma habilidade materna de 0,3 e a outra de 0,5, o suplemento vai ajudar aquela de 0,3 e os borregos vão apartar todos eles no mesmo peso, né? E eu não tenho como calcular, né, um dos itens da habilidade materna, que é o peso à apartação, o peso aos 90 dias, vai depender de características que eu estou atribuindo a ela, né? Porque, entre outros cálculos, na habilidade materna também vai ter a quantidade de mamadas, vai ter a resistência imunológica, vai ter uma série de fatores, né, que vai fazer com que eu dedique, né, um cálculo de habilidade materna àquela matriz. Mas se eu suplemento, cai por terra toda a minha avaliação de habilidade materna. Isso é importante, se eu suplemento o borrego, certo? Então, quem usa creep feed, né, não tenho como avaliar a habilidade materna. Por outro lado, eu tenho a garantia de que aquelas de menos habilidade materna, porque é um gradiente, né? Tem umas melhorzinhas e um gradiente que não tem como fazer uma classificação, né? Vai de ruim a excelente, passando por 300 classificações diferentes de gradiente. Então, eu preciso ter, né, se eu utilizar o creep feed, eu tenho esse cálculo aí mascarado, e aí é uma seleção que eu não posso fazer. Também, a depender do meu nível de produção, se minhas cabras estão parindo bem, estão criando bem, estão apartando bem, se for o caso para vender cabrito apartado, ou se elas estão produzindo leite bem, né, às vezes é uma característica que eu vou relevar, né? Vamos lá. Então, esses fatores que orientam a seleção. E aí, gente, lá para os caprinos, tem o SRGC, é o Serviço de Registro Genealógico de Caprinos. Ele está lá na ABCC Caprinos, né? Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos. Está lá no site, né? Ele tem uma última versão, né? Na versão de 2010 eu participei dela, né? Engraçado que ainda tem gente insistindo nesse negócio de tomar o controle do slide, né? A gente não entende, né? A falta de educação. Mas vamos lá. De novo, tá vendo? Acho que já faz de propósito. O que é o registro genealógico? É a escrituração do animal contando o seu nascimento e seus ascendentes, comprovado através de inspeções registradas pelo técnico. Então, isso é o registro genealógico. Bom, se comunica a cobertura daquela cabra, né, vai para a associação, esse símbolo que está aí, Associação Brasileira dos Criadores de Caprino, né, esse símbolo é oficial, registrado no Ministério da Agricultura, né, toda a documentação tem que ter esse timbre, que é o timbre da ABCC. Nós somos técnicos, nós somos homologados pelo Ministério da Agricultura e pela ABCC,
E nós temos obrigações, temos palavra de fé pública, assim como qualquer coisa que nós fizermos, nós podemos sofrer um processo federal, né? Falsificar a documentação de um caprino registrado é processo de estelionato federal. Vamos lá. Então, eu vou ter a escrituração desse animal, sabendo quem é o pai e quem é a mãe, e sabendo o dia que ele nasceu, e o técnico vai lá, inspeciona o cabrito mamando na cabra, né? Faz, em algumas raças, se faz o teste de DNA para saber se a paternidade está certa, e comprovado através dessas inspeções, esse produto é registrado no livro, no registro de nascimento ou registro provisório. Daí, a partir dos 10 meses, eu posso chegar lá, inspecionar esse animal de novo, é lógico que o criador vai e lhe chama, ele é inspecionado de novo, é feita uma pontuação, a depender, cada raça tem uma pontuação, a depender da aptidão, e essa pontuação e essa confirmação vai lhe dar o registro definitivo, que é o RGD. O registro provisório é o RGN, que é o registro de nascimento. E por que se faz essa confirmação? Porque, ao longo do desenvolvimento, algum daqueles defeitos que a gente conversou e muito mais outros podem ser apresentados. E aí esse animal ele não pode ser selecionado para participar de um livro que faz parte da raça de caprinos, né? Qualquer uma das raças. Qual a função? A função é manter atualizado o arquivo zootécnico da referida raça no país, né? É importante, hoje em dia, você vai na BCC, quantos caprinos tem da raça Kalahari registrados? Eles vão lhe dar todos os caprinos da raça Kalahari registrado, né? E da raça Boé, e da raça Sane, Anglo-Nubiana, tá tudo lá registradinho, quem é pai, quem é mãe, se é origem de importação, se não é origem de importação, né? Se ele foi vendido, se ele foi exportado, tem-se toda a informação lá na escritura, no arquivo zootécnico de cada raça, de cada animal e de cada criador. Quem regulamenta os registros genealógicos? O MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele que regulamenta. A ABCC é uma delegada, quer dizer, o MAPA delegou à ABCC para que controlasse todos os registros de todas as raças caprinas do Brasil, né? E aí está aí, ele delega o poder ao arquivo zootécnico das associações nacionais que representam as espécies, né? As logomarcas, né? Logomarca da BCC, essa não muda. Regional da ACOBA, que é a subdelegada, a ABCC, pegou a ACOBA, que é a nossa regional, e delegou a ela. Ela pode fazer isso. Para isso, ela homologou lá no Ministério que a ACOBA, na Bahia, é a subdelegada dela para que faça os registros genealógicos, organize os técnicos, as inspeções e tudo mais, né? E aí, hoje, para fim de registro, nós temos essas raças daqui, né? Nós temos a alpina, alpina americana, alpina britânica, né? Anglo-nubiana, que é uma raça de dupla aptidão, as alpinas são raças de aptidão leiteira, a angorá, que é uma raça para pele e pelo, né? O fio do pelo da angorá é um dos melhores fios do mundo para casacos, meias e roupas de um modo geral, tapetes também. Buge, que é uma raça mais de aptidão de carne, pouca produção de leite, mas ela também não tem um rendimento de carcaça de boa qualidade, não. Boé, aí já é aptidão para carne, né, com um bom rendimento de carcaça, uma carne saborosa também. A Canidé, que é a homóloga da British Alpine, que é uma raça leiteira. A Geminapari, que é uma raça asiática, né? Ela é considerada de dupla aptidão, mas
grande, mas mais para carne. Kalahari, que é o boé muito parecido com o boé, da mesma região, só que ela é toda vermelha, né? Ela é toda vermelha. Então, a Kalahari também é para aptidão de carne. A Mambrina, considerada também de dupla aptidão, carne e leite, mais carne, né? Da região lá da Ásia, da Mambrina. Mochotó, que é homóloga da serpentina, né? Que é uma cabra portuguesa, né? Murciana, que também é para leite, mas aqui que nem a Canidé. A Mochotó e a Canidé, elas são homólogas de raças europeias de tronco alpino, e que lá elas são altas produtoras de leite. Mas aqui elas foram jogadas no semiárido e houve uma seleção negativa para a produção de leite. Uma seleção positiva para a resistência e adaptabilidade ao semiárido. Então, elas diminuíram o leite, elas criaram a resistência, e aquelas que foram ficando, né, pela seleção natural, não pela mão do homem. Naquela época não se tinha ideia, trouxe as cabras, mas não se tinha ideia, achava que elas iam produzir a pasto, mas as secas faziam com que ela, né, e a falta de suplementação fizeram com que elas fossem tendo uma seleção negativa para a produção de leite. A murciana é uma cabra do deserto da Múrcia, originária da Espanha, né? E é uma cabra altamente leiteira. Um dos maiores teores de gordura de leite de cabra está na murciana, né? A Sane, que é uma cabra leiteira também do Vale do Sane, na Suíça, Suíça e França, ali mais ou menos perto. E ela, das cabras, é a campeã em termos de produção de quilo leite, né, por ano, é a que mais produz quilo leite por ano. A savana, que também é aptidão de carne, na mesma região da África do Sul, ela é toda branca, né? E aí tem os padrões raciais lá que exigem algumas questões de pelagem. E a Toggenburg, do Vale do Toggen, na Suíça, que também é uma cabra leiteira, né? São do tronco alpino. Então, lá no artigo 22, as que são consideradas como raça no Brasil hoje são essas daí. Talvez tenha mudado uma coisa ou outra, mas lá no site da ABCC tem, tá certo? Aqui é a tabela de pontos. Quando um técnico ele vai lá inspecionou o cabrito lá, o pé da mãe, tá, beleza, ótimo. Esse cabrito tem todas as características zootécnicas, ele tem as características do padrão da raça, de boa qualidade. Então, ele pode ser registrado na raça glunubiana, vamos dizer. Vamos pensar em raça glunubiana, então. Vamos dar um exemplo. Tá, esse cabrito foi registrado aos 30, 60, 90 dias de idade, até 120 dias. Beleza, o técnico foi lá, tatuou o cabrito e tal coisa, joia, ponto. Daí a 10 meses, o cabrito está com 10 meses, aí o proprietário precisa de uma visita para inspecionar outros cabritos e confirmar esse outro cabrito. Bom, a primeira coisa que o técnico faz de registro é: você está com o registro de nascimento desse cabrito? Tô. Se ele não tiver, não pode nem inspecionar o cabrito. Mas se ele tiver, está aqui o registro de nascimento dele, aí você vai inspecionar esse cabrito. A partir de 10 meses, qualquer idade. Aí você vai lá, manda olhar o cabrito, confere a pelagem, se for o caso. Tem alguns que, como o boé, que é pelagem típica, né? Então, mas se for um anglo-nubiano, tem uma variação de pelagem. Tá, o cabrito bate a nomenclatura da pelagem. Com o cabrito bate certinho. Aí você vai lá, inspecionar ele todo, fazer a palpação, né? Olhar a oclusão da arcada dentária, olhar se a muda dele bate com a cronologia dentária dele, né? Ver se ele não tem nenhum defeito desclassificante, palpar o sistema reprodutivo, e aí você vai começar a pontuar o cabrito. Vamos dizer que seja um cabrito dupla aptidão. Por quê? Porque a raça anglo-nubiana é dupla aptidão. Então, você vai pontuar em cima dessa coluna daqui, né? Você vê, o total são 100 pontos. Aí você vai lá, característica racial. O que você vai olhar na característica racial? Bom, as orelhas dele são orelhas iguais, as orelhas ou
preconizadas no que está escrito no padrão racial, lá na orelha, está 100%? Não, está 80%. Então, a nota dele vai ser 8. Aí você vai lá e coloca 8. Cabeça. Aí na cabeça, o que é que vai observar? Chanfro, marrafa, a parte da maxila, da mandíbula, tamanho, forma, direcionamento, proporcionalidade. Tá. Aí a nota é 5, o máximo. Tá, ele está 40%. Se ele está 40% em termos de qualidade de cabeça, o que é que eu vou fazer? 4 vezes 5, 20. Então, a nota dele vai ser 2. Ora, ele já tem 8, mais 2, 10. Nesses dois quesitos, ele tem 10 pontos. Paletas e linha superior. Aí eu vou olhar se a paleta é forte, né? Se está coberta, se não tem nenhum desvio. A paleta está perfeita? Tá. Eu vou dar 10 a ele. Ou não tá, é uma paleta um pouquinho fraca, ou a angulação de paleta não tá boa, né? E a linha superior lá dele não tá tão boa, o que é que eu vou fazer? Tá, eu vou dar 70% da nota, eu vou dar 7. E assim eu vou perfazendo cada uma dessas notas, somo no final. De 50 pontos para cima, ele pode ser registrado. De 50 pontos para baixo, ele não pode ser registrado. 49 pontos, ele não vai registrar. Certo? E aí, o que é que faz? Pega-se o registro de nascimento dele, né? Pega o tatuador e tatua em cima da tatuagem dele para estragar a tatuagem, a numeração dele, né? Que você fez. Inclusive o sinete, que é uma cabeça de bode, né? Que se tatua na orelha. Se estraga aquela tatuagem toda para ela não ficar visível, pega o registro de nascimento, o técnico tem essa obrigação, e leva para a associação, faz uma folha de campo, cancelando o registro dele, não foi confirmado, coloca assim, não foi confirmado, entrega a sua ficha de campo junto com o registro. Entregando lá na associação, pronto, a associação vai pegar aquilo ali, vai digitar, né, e vai cancelar o registro desse animal. Esse animal foi recusado como registro definitivo. Mas ele não foi inspecionado lá, e quando inspecionou ele pequeno, ele não foi dado o registro a ele? Foi, mas ou ele foi maltratado, ou ele adquiriu alguma doença, ou ele... vários fatores que contribuíram que naquela idade, né, ele se modificou, né? Se você pegar a sua foto de quando você tinha 14 anos, bonitinho e tal coisa, e depois chegar na minha idade, já velhinho, mais acabado, aí você vai ver, pô, 14 anos, o velhinho era até bonitinho, agora com 58 tá um calhambeque, né? Então, você vai fazendo um distanciamento. Naquela idade, os animais vão se modificando do mesmo jeito, né? Eu gosto de citar muito a raça campolina. Na apartação, o cavalo campolino ele fica feio, é normal, né? Muitos deles, não são todos, mas muitos ficam feios. Daí em diante, depois que ele começa a se refazer, a virar da fase jovem para adulto, ele começa a virar um cavalo muito bonito, né? Então, isso acontece em algumas raças também de caprinos, né? Aparta, fica feinho, não sei o que lá, tá. Por isso que, quando vai se chamar o técnico, o animal deve estar no ápice disso. Eu só tenho um caprino da raça anglo-nubiana, depois eu vou procurar o nome dele, foi de seu Gilvan, de lá de Vitória da Conquista. Seu Gilvan até já faleceu. Que eu dei 10. Eu dei 100. Não existiu outro animal na minha vida que eu dei 100. Mas esse caprino estava justamente naquela fase que ele estava lindo. Ele estava com 19, 20 meses, 18 meses, não me lembro. E ele estava lindo, 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 lindo. Foi motivo de brincadeira na associação, foi motivo de chacota, mas foi muito legal porque 90 dias depois de eu ter dado 100 pontos, né?
e o pessoal do Brasil inteiro ficou brincando. 90 dias depois ele foi para um julgamento, né, aqui na Bahia, e juízes muito bons, né, fizeram um comentário, ele foi o grande campeão, foi o melhor macho colombiano da exposição, e foi várias vezes campeão nacional. E o juiz fez assim, o juiz meu amigo também, se eu fosse registrar esse caprino hoje, é lógico que ele já está registrado, mas o juiz não tem acesso ao registro do animal. Eu seria um dos poucos animais que eu daria 100. E ele tinha brincado comigo antes, que a gente não vê os animais antes do julgamento, né? Na verdade, eu estava coordenando a pista e ele julgando. E depois, no jantar de noite, depois do julgamento acabado e tudo mais, ele disse assim, você sabe que bodete jovem é aquele e tal coisa? Eu falei, não, quem é o dono? Eu digo, seu Giovanni, Vitória da Conquista. Eu falei, não sei não. Eu digo, é aquele 100 que você ficou me gozando, brincando com a minha cara. Ele disse, rapaz, né, mas o cabrito é excelente, né? Lógico que ele, um ano depois, 2 anos depois, eu não daria 100 pontos a ele de jeito nenhum. Porque se modifica, o animal se modifica. As relações de crescimento de dorso, lombo, cervical, garupa, profundidade, largura, comprimento, elas mudam ao longo do tempo, né? Mas realmente ele naquela época ele estava coisa bem simétrica. E aí qual é a importância? Formação de famílias, né? A gente quando chega às vezes pega alguns papéis, né? Chega numa propriedade e vê, traz registro genealógico, vamos dar uma estudada, aí começa a olhar, você diz assim, rapaz, o cara que orientou aqui o cruzamento não soube formar famílias, né? Por que a gente forma famílias? Porque a gente escolhe aqueles animais, filho de animais que têm aquela característica desejável e começa a trabalhar em endogamia. Mas lá na frente, né, foi até uma coisa que a gente conversou aqui sobre uma pergunta de Delfim, mas lá na frente a gente começa a utilizar uma heterogamia, né? Se vê que existe alguma característica negativa que está sendo muito presente, né? E assim a gente vai fazendo os cruzamentos. Quando você chega num lugar em que um ano usou nas cabras um animal, no outro ano outro, depois outro, e você vê um papel cheio de famílias diferentes, de linhagens diferentes, aí você diz assim, esse cara não sei, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não formou família, né? Existem alguns técnicos desavisados. O leigo, tudo bem, o leigo é leigo, ele pode fazer isso, mas o técnico que está orientando, a não ser que às vezes tem o técnico que é bom, mas tem aquele produtor que diz assim, não, aqui na minha propriedade cada ano é um bode diferente. Ah, e se tiver um bode campeão, eu vou lá comprar para cruzar aqui. Às vezes esse bode campeão é que desarruma todo. Às vezes não, mas às vezes é quem desarruma todo o rebanho dele, né? E aí nós temos identificação das características de cada família, que foi o que eu acabei de falar lá, endogamia e exogamia, heterose e endogamia, né? E isso vai fazer com que eu vá construindo. Essa é a importância da seleção e do registro, né? Aí a gente está vendo, né, uma cabritinha, né, excelente, de um rebanho top, muito bonitinha a cabritinha, mas essa cabritinha tem um desvio de aprumo, ó, quem olhar o braço esquerdo dela, vai ver que ela tem um desvio de aprumo, ó, aqui e aqui, de cima para baixo, ela forma um ângulo, ela é que nem garrincha, perna torta. Então, muito bonitinha, o resto dela é todo perfeito. Se eu cortasse esses braços dela aqui, ela seria 90 pontos. Mas com esse aprumo aqui, não tem nem como botar ela na reprodução. Porque isso ela não adquiriu, isso foi genético. E aí eu tenho que buscar também os pais dela, né? E dos pais eu vou analisar, será que isso veio do pai e da mãe, ou só do pai ou só da mãe? Cadê as irmãs e as primas dela? Por parte de pai, por parte da mãe, quem são os avós,
Aí eu faço, se eu conheço, né, genealogia ligada a características, eu vou buscar da onde supostamente veio esse problema para que não, pelo menos se acontecer, aconteça poucas vezes, né? Mas ela, por apresentar esse desvio de membro já genético, né, ela nasceu assim, ela já está fora da reprodução, né? Pelo menos para se fazer matrizes da raça boer. E isso é importante, que o produtor tem que estar em sintonia. Ninguém vai lá para dizer, não, vou falar bem dos animais dele por causa disso, por causa daquilo. Não, não dá para ser assim. Não tem como ser assim. Certo? Vamos lá. Gente, espera aí, viu? Ai, vamos lá. Turma, vamos lá. Agora, quem tem pergunta, quem tem dúvida, como a nossa turma é grande, né? Nós estamos agora com 71 alunos aqui na sala de aula. Vamos ver. Pode abrir o microfone, quando um vê que o outro abriu, segura um pouquinho, deixa o outro falar, viu? Vamos tentar, dentro de um padrão de educação, cada um ir tirando suas dúvidas, tá certo? Então, está aberto agora para quem tem dúvida. Professor, Fala, Delfim. para minha vida, veterinário, quando eu me formar, eu preciso saber todas as raças de caprino? Não, Delfim, não. É um agregado de cultura que você vai ter. Nesse momento, você pegando o SRG, pegando o site da ABCC e olhando aquelas raças, ninguém vai pedir para você decorar nem nada, mas amanhã, se você tiver numa... Vamos dizer que você vai trabalhar com silvestre, né? E que chegue lá um cara que gosta de silvestre, vai investir, mas que ele seja criador de caprino e fale sobre o boé. Vai vir na sua memória, né? Poxa, o boé. Você pode até não lembrar que ele é produtor de carne, mas você já vai dizer é um caprino, né? Assim como às vezes eu cheguei em uma propriedade de caprinos aqui, um capril de leite, né? Produz leite bem aqui perto. E quando eu cheguei lá, eu digo, ixi, um saluque, que coisa linda. Era um cachorro. Eu não sei quais dos 70 que estão aqui, porque Beatriz já saiu antes do final da aula, eu não sei qual de vocês aqui sabe qual é a raça saluque. Mas eu conheço tudo da raça saluque? Não. Mas às vezes é um fator de aproximação, de ganhar mercado. E não, para o seu trabalho agora. Se você for trabalhar na área de caprino, você vai ter que reestudar. Depois que você formar, você vai sair daqui sabendo tudo. Não tem como em um semestre a pessoa saber tudo. Mas você tem que saber alguma coisa, até para saber procurar. Ó, rapaz, onde é que eu vou procurar isso? Para eu saber sobre a raça, eu já sei que é na ABCC. Vou para o site da ABCC Caprinos. Pronto, eu já sei como procurar. E aí vou estudar. Saber tudo. Eu digo assim, o cara que sabe pra caramba não vai saber tudo de caprino, porque é muito vasto. Mas você tem que ter uma ideia do que é, né? Você tem que ter uma ideia do que é. E saber quais são consideradas as raças, que são essas que estão lá na BCC, que pode mudar. Amanhã, eu não falei isso aqui agora, pode ser que tenha uma reunião de superintendente, eu já fui superintendente, e amanhã, o ano que vem mude, já tenha mais algumas raças e já saia algumas raças, né? Como já teve a cabra azul, já foi, já levou um ano que a gente não tinha registro de cabra azul. Aí a gente foi olhar, tinha 3, 4 anos que ninguém registrava uma cabra azul. Aí, para que manter como raça? Aí foi destituída. Não sei hoje como está, tenho que consultar o site da ABCC para ver se a cabra azul ainda persiste como raça.
Mas aí as coisas são mutáveis. Hoje em dia, até, Delfim, pegando aí sua pergunta, é uma outra coisa que a gente tem que pensar. As informações, elas são mutáveis, né? Eu digo hoje que é desse jeito aqui, mas e se hoje tiver uma reunião? Lógico que ele vai precisar ser homologada no Ministério, né? E quando for homologado no Ministério, vai estar a data lá. Poxa, que data o professor falou e que data foi homologado? Eu preciso ter hoje essa crítica, entendeu? Mas não, você não precisa saber todas as raças, você deve estudar, né? E sair daqui com uma ideia do que é o caprino, de como se faz uma seleção e algumas bases para melhoramento. Ok, professor, obrigada. Professor, boa tarde. Fala, André. Tenho uma dúvida aqui. Quando o senhor falou de marcação, logo no início da aula, e falou que tem uma marcação que é com a remoção de alguns pedaços da orelha do caprino, certo? Ah, sim. Essa marcação se assemelha à marcação australiana que é usada no suíno? Sim, sim, é baseada nessa mesmo. É baseada nessa marcação que se faz no suíno. Sim, tem marcações que é baseada nela. Certo. E mais uma coisa naquele mesmo slide da, do corte da orelha que eu falei agora, que o senhor falou de avaliar a abertura do peito e tudo mais, aquilo ali também poderia se referir como escória corporal, não? Sim, não. O score corporal, André, é a quantidade falando dessa parte em percentual de carne e gordura que tem na estrutura física do caprino, certo? Falando de score corporal de caprino. Então, eu vou analisar aquele animal. Ele está com a estrutura de carne preenchida em todas, paleta, costela, linha de dorso e lombo, garupa, pernil. Eu vou analisar. Tá, ele está todo coberto? Tá. Aí vamos dizer que o score dele seja 4. Se for de 1 a 5, eu posso fazer de 1 a 10 também. Aí vamos dizer que falta alguma cobertura de carne na linha de dorso, na parte torácica. Aí eu vou tirar um ponto dele. Ele vai para 3, né? Eu tenho que criar um critério qualitativo, né? Que eu vou tirando pontos e minha somatória ou vai dar 5 ou vai dar 10. E quais são as regiões? Peito, abertura. Abertura, eu não classifico no score, eu classifico a presença de carne e a presença de gordura. Na presença de gordura, para eu fazer o score, eu tenho que palpar e fazer o maneio. O que é o maneio? Eu palpo ele ali em cima e vou balançando na mão assim, ó, como está aqui na imagem. Quando eu balanço e essa gordura tende a balançar por todo o corpo. Aí eu sei que tem gordura distribuída na estrutura física. Por que eu não estou chamando de carcaça? Porque escória corporal se faz de animal vivo e carcaça é de animal morto. Eu vou balançando aqui a mão, ó, e a gordura vai balançando nos outros locais. E aí eu vou ver mais ou menos, ter uma ideia do que tem de cobertura de gordura ou o que falta de cobertura de gordura, né? Para ver se tem excesso, se tem pouco. Isso é escória corporal. A abertura do peito, não, ela é uma estrutura óssea, física. Eu posso ter um animal gordo, de pouca abertura de peito, posso ter um animal magro, de muita abertura de peito. Porque é o espaço entre os ossos, entendeu? Independe de estar gordo ou estar magro. Então, essa abertura eu tenho através da avaliação do espaço entre o braço, né, que são os membros anteriores, ou as pernas, que são os membros posteriores. Então, abertura não, mas a quantidade de carne que tem no peito pode ser avaliada. Certo, certo. É porque eu me confundi, acabei me confundindo, mas no score leiteiro a gente avalia a abertura entre as pernas dianteiras, não? Score leiteiro não é score corporal. Sim. Isso, não, é isso, eu confundi. Só mais uma dúvida no score. Bem, André. Score leiteiro, sim, você avalia a abertura de posterior e de anterior.
Uma dúvida também dentro do score corporal, porque pelo menos pelo que eu vi em bovino, um animal com score corporal muito elevado, ou seja, com a cobertura de gordura muito elevada, acaba afetando na reprodução, porque o útero acaba sendo recoberto por uma camada de gordura e dificulta na inseminação do animal. Isso se aplica aos caprinos também? Com certeza, André. Qualquer ruminante, viu? A camada de gordura, não só no útero, mas no ovário, principalmente nas fímbrias e na captação do ovócito, né? E isso, o animal pode até ser fértil, mas naquele momento, que a gente chama de impotência coeúnde, né? Devido à gordura, ao excesso de gordura, né? Ele está excessivamente gordo, e aquela gordura já está lá pelo sistema reprodutivo e vai atrapalhar a fertilidade dele. Certo, obrigado, professor. Beleza, boas perguntas. Mas... Professor, sobre sua prova oficial. Tá. Quando vai ser? Deixa eu ver se... Deixei para o final. Questão das provas, eu deixei para o final. Eu quero saber primeiro se tem mais alguém com dúvida sobre as aulas. Certo. Eu, no final, eu vou falar a parcial e a oficial. Então, já que não tem mais, vamos entender a Robert, certo? Vamos lá, vamos atender aí. E também minha amiga que me lembrou, né, de eu fazer de novo, porque ela não estava ouvindo no início por causa da transmissão. Joia. Vamos lá. Vamos para a parcial. A parcial vai ser, como já divulgado por Micaele, no dia 29/5. O que é que cai na parcial? Todo o assunto da terceira unidade. Só da terceira unidade. Tudo que está no livro didático, nas aulas, né, nas aulas que tem lá, né, no sistema, referente à terceira unidade, mais o que a gente deu na sala, né, nas aulas que estão gravadas, né? E aí fica até fácil. Pô, o professor não deu isso. Vou lá na aula, vejo se ele deu. Ah, pô, não, peraí, ele deu, está falado. Então, é uma questão de bom senso. Pronto. Parcial vai ser no mesmo horário da aula, às 13h30, no dia 29/5. Ponto. As provas oficiais, o calendário já saiu, mas devido à arrumação das turmas, ainda não está sendo divulgado a data das provas oficiais. Tá certo? Então, vai faltar a gente falar sobre a oficial, que deve acontecer lá para junho, início de junho, né? A oficial deve ser lá para o início de junho. A segunda chamada lá para o final de junho e a final lá para bem final mesmo, lá para, sei lá, 29, 30, 31. Mas nada disso é oficial, é só para vocês se programarem. Só tem data oficial da parcial, tá certo? Na avaliação oficial, 2 minutos, ouve. Na avaliação oficial 2, vai cair a unidade 3 e a unidade 4. Ponto. Na avaliação oficial 2, vai cair a unidade 3 e a unidade 4. Na segunda chamada, vai cair tudo. E na final, vai cair tudo. Tudo baseado no livro didático. Por que eu vou me basear no livro didático? Porque aí não existe aquela coisa assim, não deu, tinha, não tinha, está no livro didático, certo? Então, já orientando a vocês, está no livro didático.
Aí os que vão ser bom veterinário vão estudar as referências bibliográficas e o livro didático. Os que vão ser razoável vão pegar um livro ou outro e mais o livro didático e as aulas do coisa. E aqueles que vão ser os ruins mesmo vão pegar o livro didático somente, estudou aquilo, vai fazer a prova, vai tirar 10, mas vai ser ruim veterinário, não tem jeito. Ok? Ponto. Eu acho que aí não tem mais dúvida de nada. Professor? Fala. Micaele, a gente conversou esses dias no grupo de líderes e a Aline falou que, em relação à prova oficial, como a do senhor, sexta-feira, a aula, e sexta-feira não está incluso no calendário para as datas da prova oficial, o senhor poderia adiantar uma semana em relação ao calendário, tipo, botar uma semana antes do que está o calendário a prova, ou colocar na semana mesmo, porém chocando para a gente com alguma outra matéria. Aí, se o senhor puder botar uma semana antes, a gente agradece. Ela disse que já tinha falado com os professores, né? Não sei se ela já falou com o senhor. Já falou com a gente, mas ela não mandou divulgar nada ainda, certo? A gente já teve a reunião, isso que você falou é certíssimo, foi assim mesmo que ela falou, você está certa, e eu vou procurar já de antemão, assim que eu puder liberar a data da oficial, né, procurar fazer ela para não chocar com nenhuma outra prova. Até a gente está se acertando entre os professores, né? Eu até dei a ideia de todos colocarem não só data como horário, para a gente poder fazer cada um num horário diferente para não dar problema. Viu? Mas você está certíssima, é exatamente isso, a informação bate. Mas, gente, então, sem mais, uma excelente sexta-feira para vocês, né? Estudem, venham para a próxima aula com dúvidas, né? Obrigado pela participação das perguntas, né? Foi ótimo. E se cuidem, né? Se protejam aí, vejam as medidas pelo lado científico, não político, nem de xamanismo, nem de nada disso. Veja pelo lado científico, vocês são médicos também, né? Então, veja pelo lado certo. Vocês se cuidando, vocês estão cuidando do próximo, da natureza, né? Eu estou com 4 notícias muito ruins que chegaram para mim, de pessoas próximas, 2 delas que não acreditavam na proteção, né? E fiquei triste do mesmo jeito, nem passa pela minha cabeça essa questão de bem feito, eu já vi comentários assim, não acho, porque essa pessoa, dentro dessas, uma está sofrendo muito, né? Está com um quadro de evolução difícil, né? As outras 2 estão com um quadro brando, a tendência é sair, as outras 3, aliás, mas não esperem chegar perto de vocês, não. É bom que a gente saia daqui sem uma má notícia, né, na turma. E é o momento da gente estar todo mundo junto, viu? Tá bom, pessoal. Um bom final de semana aí. Relaxem, divirtam, procurem atividades lúdicas. Diga, Brena. Antes de ir, eu só queria dizer que o Arthur Lobo Guimarães não participou da aula porque ele tá doente. Arthur tá doente? Tá com febre, se sentindo mal. Daí por isso que ele não participou. Brena, pede para ele passar um e-mail para mim, né? E até para eu passar para a Aline, viu? É interessante que ele passe o que é que ele está tendo, e caso ele seja atendido por algum médico, que ele solicite o atestado para a gente registrar isso aqui. Nesse momento, o registro, gente, ele não tem só a função de não ser punido, de não tomar falta. O registro é muito maior do que isso. Por quê? Porque ele faz com que a gente tenha raciocínios epidemiológicos,
para a gente saber se proteger, né? Para a gente saber que tem mais casos, para a gente saber que tem suspeita que não foi confirmada, né? Tudo isso leva a raciocínio clínico. Então, solicite a ele que ele faça esse favor, que ele mande, e caso ele seja atendido por alguém, se não for, porque muita gente está com medo, né, de ir, e aí eu respeito cada um. Se for isso aí, ele mande, estou com febre, mas não fui no médico, isso. Manda para o meu e-mail, qualquer coisa, a Micaele tem meu e-mail, viu, Brena? Certo, obrigada. Professor, outra coisa rapidinho. Fala. Alguns alunos falaram comigo no privado aqui que não puderam ficar até o final da aula. Aí eu faço o quê? Mando a lista para você? O que é que eu faço? Não, assim, essa lista, antigamente eu fazia chamada, mas eu descobri que isso aqui fica registrado no Microsoft Teams. Entendeu? Então, ele fica registrado no Microsoft Teams. O que não está registrado no Microsoft Teams é porque não está aqui. Mas o que entrou e saiu vai ficar registrado. Eu nem sabia disso. Aprendi isso outro dia. Viu? Tá certo. Mais alguma coisa? Então, boa sexta-feira, turma. Tudo de bom. Obrigada.